Olhem bem para estas palavras. Elas foram escritas há mais de 500 anos e são basicamente o alicerce de uma das obras mais influentes e, vamos ser sinceros, mais temidas da história. Um livro que não se preocupa em descrever o mundo como ele deveria ser, mas sim como ele é de verdade, na sua forma mais crua. Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça nas páginas de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. A nossa missão? Descodificar as suas lições, que atravessam séculos, sobre como conquistar e, mais importante, como manter o poder. Mas fica o aviso, isto não é uma aula de moral, é uma aula de realismo político, pura e simplesmente. Bem, o nosso roteiro de hoje vai levar-nos numa viagem fascinante. A gente começa na criação do livro, que nasceu do puro desespero. Depois vamos analisar os seus conceitos-chave, ver uma aplicação bem implacável desses conceitos e, por fim, discutir o seu legado. Vamos a isso! Ok, vamos começar pelo começo. Para entender O Príncipe, é fundamental entender o homem por trás do livro e, claro, as circunstâncias em que ele o escreveu. Isto aqui não foi um exercício académico, escrito numa torre de marfim. Foi uma jogada de alto risco, uma aposta desesperada. A situação era a seguinte. Maquiavel tinha sido um peixe graúdo no governo de Florença. Mas, quando a família Médici voltou ao poder, ele perdeu tudo. Foi afastado, torturado e exilado. O príncipe, que ele dedica a Lorenzo de Médici, foi basicamente a sua candidatura ao emprego. Era ele a dizer, olhem, eu sou útil, eu entendo o poder como ninguém. E esta perspectiva do tradutor adiciona uma camada super interessante. É um lembrete de que, por trás daquele manual frilo sobre o poder, existe uma paixão a arder. Maquiavel não era só um analista político, ele tinha a alma de poeta. E a sua escrita é, no fundo, um apelo apaixonado por uma Itália unida e livre. Agora sim, vamos entrar nos pilares do pensamento maquiavélico. Para ele, o destino de qualquer governante é definido por duas forças gigantescas, quase como deuses rivais, que precisam de ser domadas. E atenção aqui, porque este é o ponto-chave. Virtude, para Maquiavel, não tem nada a ver com ser bonzinho ou moralmente correto. Nada disso. Virtude é sobre ser eficaz. É a habilidade, a coragem, a astúcia de um líder para moldar a realidade à sua vontade, custo que custar. E a fazer frente à virtude, temos a fortuna. Maquiavel via a fortuna como um rio selvagem em cheia. Não dá para parar a correnteza. Mas um príncipe com virtude consegue construir diques, canais, ele consegue direcionar a força da água e minimizar os estragos. Ou seja, a preparação é tudo. E chegamos àquela que é, talvez, a pergunta mais famosa de Maquiavel. A resposta dele a esta questão revela a essência do seu pragmatismo. É o dilema central para qualquer pessoa que queira manter o controle. O cálculo de Maquiavel é de uma frieza brutal. O ideal, claro, seria ser amado e temido. Mas, se for preciso escolher um, ele não tem dúvidas. O medo é uma ferramenta muito mais fiável. Porquê? Porque o amor é frágil, depende da vontade dos outros, que podem simplesmente deixar de amar. Já o medo é o príncipe quem o controla. É uma arma que ele empunha e que nunca falha. Certo. Tudo isto é muito interessante na teoria. Mas como é que se aplica na prática? Maquiavel não nos deixa a imaginar. Pelo contrário, ele apresenta um estudo de caso bastante brutal, que ele considera um modelo perfeito da ação de um príncipe. O exemplo de Maquiavel é César Borgia, filho do Papa Alexandre VI. E Borgia tinha um problemão, a província da Romanha. Era um território mergulhado no caos, cheio de crime e senhores locais desleais. Ele precisava de pôr ordem na casa e precisava de o fazer depressa. A estratégia de Borgia aqui é uma obra-prima de manipulação política. É quase teatral. Primeiro, ele usa a crueldade de Orco como uma ferramenta, deixando que ele faça o trabalho sujo e absorva todo o ódio do povo. Depois, quando o serviço está feito, ele sacrifica a própria ferramenta. Com isto, ele posiciona-se não como o tirano, mas como o restaurador da justiça. Resolve dois problemas com uma só cajadada. Com um único ato, Borgia conseguiu duas coisas. Pacificou a região e satisfez o desejo de vingança do povo, canalizando toda a raiva para o homem que já estava morto. O povo ficou, como diz Maquiavel, satisfeito e estupefato. Satisfeito com a justiça e chocado com o poder do príncipe. Exatamente o que Borgia queria. Ora, uma aula de poder como esta teve naturalmente muitos alunos ao longo da história, mas talvez nenhum tenha sido tão famoso ou tenha aplicado as lições com tanto afinco como Napoleão Bonaparte. A edição que estamos a usar para esta análise tem um pormenor incrível. Inclui as notas que o próprio Napoleão escreveu nas margens do seu exemplar de O Príncipe.
É quase como se estivéssemos a ouvir uma conversa privada entre dois dos maiores estrategas da história. O argumento de Maquiavel aqui é que, às vezes, uma pequena crueldade, aplicada de forma cirúrgica, pode prevenir um caos muito maior, como uma guerra civil. É uma lógica utilitária. Um sofrimento menor agora, para evitar um sofrimento gigantesco depois. E a resposta de Napoleão é imediata e de uma sinceridade que chega a ser assustadora. Ele não vê isto como um mal necessário. Ele diz que é humano. Para Napoleão, esta é simplesmente a lógica do poder em ação, a justificação perfeita para as suas próprias medidas autoritárias em nome da ordem e da estabilidade. Bem, esta é uma das passagens mais infames do livro. Maquiavel está basicamente a dizer que um governante não está obrigado a cumprir promessas ou tratados se as circunstâncias mudarem e se isso for prejudicar o Estado. A sobrevivência do Estado está acima de qualquer palavra dada. E Napoleão concorda a 100%. Para ele isto não é cinismo, é a pura realidade da política. Ele via o mundo como um campo de batalha, onde a necessidade dita as regras e onde as promessas são apenas mais uma arma tática no arsenal de um líder. Então chegamos à questão central de tudo isto. Por que é que este livrinho, escrito há mais de 500 anos, continua a ser tão relevante e, vamos admitir, tão perturbador nos dias de hoje? O ponto mais importante, talvez, é que o objetivo final de Maquiavel não era a tirania por si só. Era a unificação e a libertação da sua pátria. Toda a sua análise fria, todo o cálculo sobre poder e crueldade era apresentado como um meio para alcançar um fim que ele considerava nobre, uma Itália forte, unida e independente. E ele encerra o livro não com uma máxima política, mas com os versos de um poema de Petrarca. A virtude pegará em armas contra o furor e o combate será breve, pois o antigo valor nos corações italianos ainda não está morto. Isto é um grito de guerra. É uma nota de esperança que revela a paixão por trás do analista frio. E assim ficamos com a pergunta que ecoa através dos séculos e que é tão relevante hoje como era em 1513. A chamada razão de Estado está acima da moralidade individual? O príncipe não nos dá uma resposta fácil ou confortável. Ele apenas nos força a encarar a pergunta. E essa, talvez, seja a sua lição mais duradoura e mais inconveniente.